Recentemente eu fiz um vídeo falando do porquê eu acho os stands tão maneiros, e de repente me deu uma vontade de falar mais sobre alguns stands mega aleatórios, só que não tem como eu fazer um vídeo inteiro sobre eles. Por isso eu resolvi unir o útil ao agradável e fazer uma tier list de stands. Primeiro eu quero testar esse formato aqui com a parte 3, e se vocês gostarem, no futuro eu posso fazer uma tier list com stands de outras partes. No entanto, hoje vai ser só Stardust Crusaders mesmo. No entanto, para avaliar eles, a gente precisa de critérios. Eu resolvi incluir 3 critérios principais. O primeiro é o design do stand, ou seja, o quão interessante e chamativo ele é visualmente. O segundo, o poder dele, e não o nível de poder, mas sim o poder que ele tem, né? Se é um poder de fogo, raio, etc. O quão criativo e interessante é esse poder. E por último, o aproveitamento. Esse último critério eu fiz levando em conta que muitos stands aparecem por pouco tempo, então não tem como eu cobrar que um stand que aparece por 2 episódios seja tão bem aproveitado quanto o Silver Chariot, por exemplo. E por isso, eu vou levar em conta o tempo que ele teve e o quão bem explorado os seus poderes foram nesse meio tempo. Enfim, sem mais delongas, eu sou o Rick e bora pra tier list. Pois bem, estamos aqui na tier list. Eu tentei organizar os stands na ordem que eles aparecem, tirando o Star Platinum e o Zawardo, que eu deixei por último, né? Porque é o Star Platinum e o Zawardo. E tá vendo esse Yellow Temper aqui? É que não tinha na tier list, eu botei duplicado sem querer, então vai ficar 2 Yellow Temper e foda-se. As categorias eu resolvi deixar como memes de hoje, então dá pra ver que tem o No No, o Yes Yes, o Real, o Yara Yara e o Oh My God. Eu acho que eles explicam bem as suas próprias categorias. Então, vamos lá, porque tem muito stand na parte 3. A gente começa com o Magician Red, mano. Ele é um stand que eu vejo muita gente zoando por causa do visual, mas eu acho muito foda o fato dele ser um pássaro bombado de fogo, e é isso aí. Não combina tanto assim com o Ávido, pelo menos eu não acho que combina assim tanto com a personalidade dele, mas eu acho legal. E é um stand que o poder de fogo em si é um poder muito simples. É uma característica da parte 3, né? Os stands têm poderes muito simples, né? Tacar esmeralda, socar, ser rápido, etc. Então, ele faz parte desse tipo de stand. E eu acho que o Araki, ele deixa a desejar um pouco com o Magician's Red, porque ele tem muita oportunidade de aparecer, mas é um stand que, como ele pode fazer literalmente qualquer coisa com fogo, ele é muito nerfado durante a série, porque ele é muito apelão. Sabe, o próprio Araki disse que não sabia direito como trabalhar esse stand, porque ele realmente é muito forte. Tem alguns momentos que é muito legal, né? Ele faz uns radar de fogo, ele faz aqueles símbolos egípcios de fogo, eu acho muito irado. Mas é um stand que, pô, ele é muito escanteado, tá ligado? Eu acho ele muito foda, o design é muito legal. Ele tem os seus momentos, não são poucos também. Mas eu acho que é um stand que ele fica no Yari Yari, porque o Araki, ele tinha muitas oportunidades pra usar ele, e ele simplesmente não usa, sabe? O stand, às vezes, ele parece inútil. Então, eu fico um pouco triste com isso, principalmente porque o Ávido é um personagem legal, o design dele é maneiro, e ele é relativamente bem aproveitado, mas eu acho que dentre todos os stands que a gente tem aqui, tirando talvez o Hermit Purple, ele é o que menos eu vi o potencial ser totalmente explorado, sabe? Eu acho que a gente podia ter visto mais coisa do Magician Red, então vai ficar aqui. Próximo, o Hermit Purple. Mano, muita gente zoa esse stand, mas a gente tem que entender, né, a proposta dele. O design dele realmente não é lá essas coisas, né? Umas vinhas roxa. Só que, mano, eu acho a ideia dele ser um stand tosco muito legal. E o bagulho, né, dele descobrir localizações, né, através de fotos, né? O Joseph até usa ele na TV. Mano, eu acho que é um stand bem usado. Sabe, a gente tem que levar em conta que, obviamente, o Hermit Purple, ele não vai ser tão usado quanto o Magician's Red, o Silver Chariot, o Star Platinum. E dentro da proposta dele, né, que é um stand mais de suporte, eu acho que ele é bem usado, sabe? Ele não precisa de mais tempo que isso, porque não é um stand que tem muito o que explorar, tá ligado? E vamos concordar, né? É muito foda ver o Joseph dando uma de Homem-Aranha lá no Egito com essa porra aqui, tá? É muito irado. Então, vou deixar aqui. Ele é bem aproveitado na medida do possível, sabe? É um stand que ele realmente foi feito pra ser mais secundário. Mano, o Hierophant Green, mano, eu falei que o Magician's Red é desperdiçado, mas esse aqui, mano, o que o Araki fez com esse stand é brincadeira. O Kakyoin, ele usa pouquíssimas vezes o Hierophant Green, e a maioria das vezes ele é inútil, sabe? Ele só taca a esmeralda e ele apenas faz isso, sendo que o stand ele foi apresentado com outros poderes ali, né,
controlar as pessoas, etc. O Araki nunca mais usou isso, sabe? Teve oportunidades pra fazer isso. Então eu acho que é um stand que deixa muito a desejar nesse quesito, sabe? O poder dele é muito simples e ele parece meio inútil em grande parte da parte 3. No entanto, né, a gente sabe que lá no final, pô, o Hierophant Green ele simplesmente chega aqui, tá ligado? Aquela conclusão com o Cartwin usando 100% do QI e o Stand junto, aquela estratégia dele pra cercar o Dio, mano, é absurda, é muito foda. Eu queria ter visto mais disso, tá ligado? Ali eu senti que o Araki usou 100% do Stand, mas em todo o resto da parte, ele tava entre aqui, tá ligado? Então eu vou deixar aqui na frente dos dois, porque eu acho que o Magician's Red, ele não tem um ápice no nível do Hierophant Green, sabe? Mas é um stand que, pô, mano, eu queria ter visto mais dele. Chegamos no primeiro stand inimigo, mano, é Thor of Grey. Esse aqui, mano, como ele foi o primeiro inimigo que não aparece mais, né? Os primeiros stands eram apenas stands de protagonistas. Ele é muito simples, sabe? A única coisa que esse stand faz é arrancar a boca de pessoas e é isso. Ele aparece por, acho que meio episódio e é isso aí, sabe? É um stand que... Vou deixar ele no Oh My God porque ele é uma merda, sabe? Vamos concordar. Tudo bem que a situação do avião ali é meio tensa, tá ligado? É interessante. Só que é um stand que não oferece perigo, tá ligado? Ele só serve, né, pra mostrar mais ou menos que o Hierophant Green ele é útil em ambientes mais fechados. Coisas que o Araki nunca mais aproveitou. Então, vai ficar aqui. O design é uma merda, a ideia é muito simples. Eu não vejo no que combina com o usuário. E é isso aí, sabe? Acho que a única coisa legal é o lance, né, que o usuário dele é conhecido por derrubar aviões com esse stand, sabe? Deu pra ver que o Dio escolheu a dedo esse cara pra derrubar os Crusaders. Então, isso é interessantezinho, mas tirando isso, vai pra merda, tá ligado? Cara, o Silver Chariot. Mano, ele fica aqui. Ou aqui. Pô, é que o foda é que se eu for fazer, né, uma tier list dos stands de outras partes, eu não acho que o Silver Chariot tá entre os melhores, porque ele é um stand muito simples, tá ligado? Ele é um cavaleiro que luta esgrima, e é isso aí. Mas, mano, é um stand muito bem aproveitado, sabe? Ele tem todos os tipos de lutas e o Polnareff, ele realmente explora 100% da capacidade desse stand. Eu acho que a única coisa que deixa a desejar é que no início, né, apresentam aquele poder dele, né, de conseguir meio que fazer os clones e nunca mais usam, sabe? Sendo que eu entendo que é um poder meio arriscado, porque diminui pra caralho a defesa dele, mas ao mesmo tempo é um poder muito útil, tá ligado? Ele quase venceu uma Magician's Red, que é um stand muito forte com isso. Então... Pô, mano, eu queria ter visto mais desse poder, mas tirando isso, mano, é um stand muito útil, o Araki usa 100% dele, sabe? Ele tem muitas lutas, muitos momentos, luta até contra o Star Platinum, tá ligado? Então, é um baita stand, eu acho muito bem aproveitado, o design dele é muito irado, combina 100% com o Polnareff. Acho que ele merece ficar no mínimo aqui. Talvez eu até suba no final da tier list, porque é um stand muito foda. Dark Blue Moon, mano. Esse é mais um dos stands, né, que serve para apresentar um antagonista que nunca mais vai aparecer. Uma coisa muito interessante desse stand é justamente o fato, né, de ele ser um stand meio inútil fora da água, mas dentro da água, mano, é quase impossível vencer essa porra, tá ligado? Ele faz tornado debaixo da água, te gruda com um crustáceo, tá ligado? Ele te prende com um crustáceo, um bagulho muito apelão, e vamos concordar, né? O Jotaro tirou o Starfinger do rabo pra vencer essa porra desse stand, e é isso aí, sabe? Mas dentro do que foi mostrado, eu acho que dá pra deixar no Yara porque ele causou um perigo e o Jotaro ele teve que resolver a situação sozinho, sabe? Nenhum dos Crusaders conseguia ajudar ele naquela situação, então é um stand forte e eu acho que pro início da jornada ele conseguiu, né, trazer uma boa sensação de perigo. Esse aqui vocês não vão reconhecer, eu acredito a maioria, porque é o Ebony Devil e vocês vão lembrar dele porque é o stand do boneco assassino, né? A ideia desse stand, né, de controlar as coisas inanimadas, se eu não me engano é isso, é legal e eu gosto muito da execução dele, tá? É um stand que, embora ele apareça por apenas um episódio, é um episódio que eu gosto muito, tá? Porque tem toda aquela ambientação de terror, né, de ser um boneco, né, matando as pessoas ao redor, né, meio que parodiando, né, os filmes de serial killer, e eu acho muito legal essa luta, sabe? Ele prende o Polnareff, é um bagulho bem difícil. E, pô, um stand que é um boneco assassino meio Chuck das ideias é muito foda, tá ligado? Eu vou deixar aqui no Yara porque ele aparece só por um episódio, tá ligado? Não tem como tá aqui. Mas dentro da proposta dele, eu acho bem feito, tá? Eu acho que ele dá pra deixar ele aqui tranquilamente. Strange, mano. Foda-se. Então esse stand aqui, a única coisa legal que é o quê? É um navio
controlado, então tem uma ambientação meio de terror também nesse arco, porque as coisas começam simplesmente a acontecer, a gente começa a morrer no meio do navio e tu não entende o porquê. Mas, mano, tirando essa ambientação assim, inútil, sabe? Um stand de merda. Eu não sei o que tem a ver essa porra com o macaco. O design não marca, o episódio não marca, sem ser por causa que tem um macaco pedo. E é isso aí, tá ligado? Não tem o que falar. Fica aqui na merda. O Yellow Temperance, mano, esse aqui eu acho que é só ruim, sabe? Ele gerou uns memes legais. A lutinha eu acho interessante, né? Porque tem o Jotaro subindo o bondinho, né? Tendo que pular, né? Eles terminam a luta no mar, então tem bastante movimento na luta. Mas tirando isso, é um stand que a derrota dele não é muito marcante. Ele parece mais forte do que realmente é, né? Não que ele seja fraco, né? Ele é realmente um stand forte, é a fraqueza dele que é a água. Mas não te surpreende muito a derrota dele, sabe? Então vou ficar aqui. Porque eu acho que ele ainda cria umas situações legais, sabe? Quando o cara se disfarça de velho ali e dá uma zoada no moleque. Tem umas cenas legais com esse stand, mas no geral não marca muito não. Emperor, mano. É o stand do Horrorse. Eu acho que ele é ruim, né, gente? O Horrorse é muito foda, né? Só que o stand dele é uma arma que consegue simplesmente... ele consegue atirar onde que ele quiser, independente da mira com essa porra. E é um stand que é praticamente inútil, né? Ele só conseguiu realmente, né, ferrar com o Avidon naquela situação porque tava junto com isso aqui, que eu vou comentar depois. Mas no geral, é um stand que tem bons episódios, mas eu não acho que os episódios são bons por causa do stand, sabe? Eu acho que é por causa que o Horrorse é muito legal mesmo, sabe? Combina com o Horrorse, o stand ser uma arma, mas é muito simples, sabe? É muito básico. E ele apareceu bastante, mesmo assim não conseguiu me marcar. Então eu vou deixar no No, talvez acima desse aqui, porque tem mais momentos interessantes. Cara, o Hanged Man, vocês podem me achar louco, mas eu vou deixar aqui. Cara, que stand absurdo, sabe? A parte 3, ela é muito zoeira, só que ela tem alguns arcos específicos que tu vê que, mano, o bagulho tá sério, tá ligado? E eu senti que esse foi o primeiro episódio que, pô, mano, a gente enfrentou um inimigo que ele é realmente muito poderoso, sabe? O bagulho dele ser um stand, né, que viaja pelos reflexos é muito legal, né? A forma que o usuário usa isso aí, né, pra fazer a cabeça do Polnareff é muito interessante. E a luta é muito legal, porque é um stand realmente muito forte, né? E eles, né, têm que ir atrás do usuário, porque eles não veem muita chance de derrotar um stand desse, sabe? É um stand tão forte que os caras começam a perseguir, procurar pela cidade inteira onde tá o usuário, porque eles sentem que não conseguem derrotar apenas o stand. Então, você sente que o bagulho tá diferente, sabe? Foi o primeiro stand na série inteira que ele conseguiu tirar um dos protagonistas de cena, sabe? O Avidon, ele fica uns 10 episódios fora, porque esse stand aqui é muito apelão, né? Por mais que ele realmente não tenha matado o Avidon como a gente pensou, né? No caso, quem matou foi as balas, entre aspas, do Horrorse, mas tudo aconteceu por causa dessa porra aqui. Então, cara, é um stand absurdo, o design dele é muito maneiro, eu gosto como ele é bizarro pra caralho e combina com o usuário, sabe? Um stand meio fugitivo, assim, meio nas sombras. Eu acho muito foda, tá? Pra mim é um dos melhores da parte 3. E indo, né, de um dos melhores stands da parte 3, agora a gente vai pra um dos piores stands da franquia, que é o Empress. É uma curiosidade que eu gosto desse episódio, tá? Porque eu acho engraçado. Só que, mano, não tem o que falar, sabe? É uma gororoba, uma doença que gruda no Joseph. E é isso aí, a luta não é tão legal, não. Não marca, é muito feio. E vai ficar aqui, sabe? Eu não vou perder meu tempo falando disso aqui. Igual eu não vou perder meu tempo falando desse carro aqui, sabe? O carro vai ficar aqui, na verdade, sabe? O episódio, eu também acho esse episódio legal, tá? Muita gente odeia esse episódio, mas eu gosto como ele é cômico, ele é exagerado, ele é tosco, tá ligado? Mas tirando isso, não tem nada de marcante, sabe? O carro nem é tão maneiro assim, sabe? Pra quem não sabe, esse episódio é paródia daquele filme do carro assassino. E isso é legal, tá ligado? A paródia do episódio. Mas, mano, foda-se, tá ligado? Fica aqui. Cara, agora a gente vai pra um stand que eu também acho subestimado, tá? Que é o Justice, da Enya. Esse stand aqui, né, eu gosto muito dele por causa do anime e do mangá, mas também por causa dos OVAs, né? Porque nos OVAs a gente vê esse stand sendo usado no máximo, tá? Recomendo muito que vejam os OVAs de Jojo, porque esse stand ele meio que serve como boss final antes do Dio, e ele é muito foda, tá? Na minha opinião é melhor até que a versão dele no anime. Mas no anime e no mangá já é um bom stand, sabe? Eu gosto muito do lance de... Ele criou toda uma cidade de mortos, né? De
de cadáveres em volta e os Crusaders estão ali em volta, sabe? A ambientação desse arco eu acho muito boa. Só que a derrota desse stand é o que não deixa ele subir mais que isso aqui, tá ligado? Tipo, depois de tudo que esse stand fez, sabe? Toda a aura que ele tinha, ele perde porque o Star Platinum chupou ele, sabe? Eu acho que diminuiu muito o stand na minha percepção, mas ele ainda fica aqui. Cara, o Lovers, ele foi criado para ser um stand muito fraco, mas que ele desse muito trabalho. Eu gosto dessa ideia. Dito isso, fica aqui. Porque essa luta é muito ruim, sabe? A gente lembra desse arco por causa que tem o 3-page Ora, que é muito foda. Mas tirando isso, mano, que lutinha chata. O Steely é insuportável. Que personagem chato. E o stand é um monte de coisinha que vai no teu cérebro pra derrotar eles. Simplesmente o Silver Chariot e o Elephant Green ficam pequenos, entram dentro da cabeça do Joseph e estão lá, batalhando como se não fosse nada, sabe? Pô, eu acho muito ridículo até para Jojo. E a luta em si não tem nada demais, então fica aqui. Porque eu ainda acho que só por causa dele ter o 3-page Ora, por causa do usuário dele sofrer o 3-page Ora, ele merece ficar aqui. E a ideia também é um pouquinho interessante. Mas, mano, é um stand muito merda. Cara, o The Sun é um stand que ele é muito ridículo, ele é muito tosco, só que a ideia dele é isso, tá ligado? Então eu acho que eu vou até subir ele, porque a situação é muito complicada, sabe? Os Crusaders, eles realmente não sabem o que fazer diante daquilo. E quando eles descobrem, mano, o bagulho é tão ridículo que todo mundo quebra, mano. A gente nunca viu o Jotaro rindo tanto, mano. O Jotaro coringou de tão ridículo que é isso aqui. Então, pô, mano, vale ficar no Yare Yare, tá ligado? O design, realmente, é um sol, tá ligado? Só que tudo nesse stand é meio feito pra ser toscão, tá ligado? Então, ele cumpre o papel dele. Por mais que não seja nada demais, o episódio é muito bom. Vamos concordar que o episódio do The Sun é muito legal. Assim como o episódio do Death 13 é um dos melhores da parte 3. Talvez a única coisa realmente ridícula desse stand seja o bebê, porque o bebê é insuportável. Mas, mano, a luta em si, né, todo o bagulho do mundo dos sonhos, né, dele ser meio que um ceifador, um monstro de filme de terror, né, um Fred Krueger, mano, eu acho absurdo. É um dos meus designs favoritos de stand de todos, e a luta é muito legal, sabe? Finalmente o Kakyoin tendo um puta destaque, e a situação que ele cria, mano, é muito particular. Porque não é que ele deu muito trabalho pros Crusaders, ele conseguiu fazer com que as pessoas, né, os amigos do Kakyoin, desconfiassem dele, achassem que ele tá maluco, tá ligado? Então, isso é muito foda, sabe? É um stand que ele conseguiu, de fato, quebrar o grupo. Isso faz dele muito único em Jojo, sabe? Poucos stands conseguem tornar o grupo menos unido. E esse conseguiu. Então, eu acho que a situação que ele cria é muito interessante. O poder é um dos melhores. O arco em si é um dos melhores da parte 3. Então, eu acho justo ficar aqui. Eu gosto muito de como ele é derrotado. Muita gente acha meio tosco, mas eu acho que é o Kakyoin sendo Kakyoin, então tá justo. Como eu disse, o único problema é o bebê. Se não fosse por isso, eu acho que ele ia estar à frente do Hanged Man. Mas eu acho que o Hanged Man, ele ainda é mais marcante, tá ligado? Judgment, mano. Cara, é a paródia, né, do Gênio da Lâmpada. E eu acho que ele serve, tá? Não é um stand que me marca muito, eu não gosto muito do design dele em si. Mas o arco é legal. A ideia do stand é maneiro, né? Porque ele mexe muito com o psicológico da pessoa. E eu acho isso interessante, né? É um stand que ele te faz ter esperança e depois te destrói. Isso é legal. O Araki conseguiu construir uma situação interessante em cima disso. Mas eu particularmente não gosto muito dele. Só que eu reconheço que é um stand interessante. O arco que ele aparece é muito legal, né? Porque é a volta do Avidon, então tem essa reviravolta. Então eu vou deixar aqui, sabe? Por respeito mesmo. Por mais que eu goste mais de, por exemplo, o Dark Blue Moon. Mano, Midler. Cara, esse arco aqui é meio complicado, porque eu vi Stardust Crusaders há muito tempo. E eu não lembro de não gostar tanto do stand, por mais que eu goste do arco. Eu vou deixar ele aqui, porque é uma situação bem única, né? Os Crusaders estão num submarino debaixo da água, e é um stand que ataca justamente debaixo da água. O visual dele, né, que tem aquela, não é uma caveirona, né, mas um rosto debaixo da água, eu acho interessante. Só que a luta por si só, eu acho que ela podia ter sido mais difícil, sabe? É o último desafio deles antes de chegar no Egito e não passa tanta dificuldade assim, sabe? Na verdade, o Star Platinum consegue resolver a situação de uma forma muito mais fácil do que eu pensava, né? Que é simplesmente metendo soco sem parar.
Mas não é um stand horrível não, sabe? Eu só acho que pra situação que ele se encontra, ele devia ter sido mais marcante, mais interessante, sabe? E ele não marca tanto com esse visual aqui, por mais que o visual lá da pedra seja legal. E a luta não é tão boa assim, sabe? Por mais que a gente veja, né, todos os Crusaders lutando juntos pra vencer ele. Mano, enfim, chegamos no Egito e ainda falta stand pra caralho. Então, vamos lá. The Fool. Um dos melhores stands de Jojo. Cara, eu amo o design, sabe? É a personificação do Iggy mesmo como stand. E eu gosto muito de personagens que têm poderes envolvendo a areia, sabe? Não à toa eu gosto muito do Gaara de Naruto. Acho muito legal o jeito dele lutar. E o Iggy me fez lembrar disso, sabe? Do Gaara lutando. E eu acho muito foda. Sabe, pô, mano, quando ele faz aquele clone de areia do Dio e engana o Vanilla Ice, cara, que cena absurda, tá ligado? Que uso interessante do stand. E por mais que o Iggy não tenha tantas lutas na parte 3, as poucas lutas que ele tem, ele é muito útil por causa desse stand, sabe? É um stand muito forte. Sabe, a gente vê ele usando isso contra o Pet Shop, e o Pet Shop tem um stand absurdamente poderoso, um stand que ele até tem vantagem sobre o Iggy, e o The Fool é muito útil mesmo nessa situação, tá ligado? Eu acho o stand muito foda, sabe? O que ele faz, salvando o Polnareff na batalha contra o Vanilla Ice, pô, mano, é um pico que o Magician's Red não tem, tá ligado? Então tem que respeitar o The Fool. Adoro o design, adoro as lutas que ele tem, acho muito bem aproveitado. Vou deixar aqui, ó, no topo por enquanto. Aqui o stand do Endou, o cego, pra quem não lembra, que é essa mãozinha de água aqui. O design realmente é meio merda. Só que puta que pariu, mano. Eles chegam no Egito e simplesmente o primeiro inimigo que eles enfrentam já consegue quase cegar o Kakyoin e deixar ele de fora por quase metade da parte. Sabe, é esse o nível dos inimigos que a gente vai enfrentar. E eu acho que ele é uma puta apresentação foda pros inimigos que vão ser, né, os deuses egípcios nesse arco. Então, pra mim, ele conseguiu, né, ter um impacto semelhante ao Hanged Man, ao Justice, se não maior. Porque, pô, é o primeiro inimigo que eles enfrentam quando chegam no Egito, sabe? Tu tem que sentir que realmente o bagulho tá diferente. E você sente, sabe? É um stand muito poderoso. E uma coisa desse stand é que tu inicialmente subestima ele, né? Tu vê o design dele, pô, é um cara cego e ele quase mata todos os Crusaders só com essa porra, tá ligado? O Jotaro tem que se unir ao Iggy pra poder enfrentar isso aqui e mesmo assim, o Gabi é o único stand capaz de tirar o chapéu da cabeça do Jotaro. Mano, isso é feito pra literalmente apenas ele, então é um stand muito respeitável. Eu só não vou deixar ele no Wii porque o design dele não me marca, sabe, ser só uma mãozinha, mas tirando isso, que stand foda, sabe, que situação tensa que ele cria. Vai ficar aqui. Cara, o stand é Oingo? Mano, confesso, não lembro o nome do stand, vou deixar aí na tela. Cara, é um stand legal. O episódio dele é um dos mais engraçados de Jojo. Só que o stand, no geral, sabe, ele faz a cara do Jotaro e a gente vê ele com a cara do Jotaro durante o episódio. É isso. Sabe, nada mais acontece. Vou deixar ele no Yari Yari porque o episódio é bom e ele aparece por apenas um episódio. Então, se ele conseguiu fazer o episódio bom, ele é bom stand. Então, fica aqui. Anubis. Muito foda, tá? É um dos poucos stands que o stand por si só, ele tem uma personalidade e ele tem, né, um bagulho muito único, que ele é um stand que ele que escolhe os usuários, tá ligado? Ele que controla o usuário, não é o stand que é controlado. E eu acho isso muito legal, é muito, muito único. E as lutas que ele participa, né, com o Polnareff e o Jotaro são muito legais. É um stand que eu não tenho muito o que falar, porque é literalmente uma espada e apenas. Mas é um bom stand, sabe? É um stand interessante. A ideia dele é diferente, a luta dele é legal, então eu acho justo ele ficar aqui. Bora de Basté da Maia. Mano, é um stand que a ideia dele é ridícula, né? Porque tu tem que tocar na porra de uma tomada que fica na puta que pariu do Egito pra ele funcionar. Mas como os personagens de Jojo são todos imbecis, é um stand útil, tá ligado? Porque, obviamente, né, o Joseph e o Avidol vão ver uma tomada na puta que pariu e a primeira coisa que eles vão fazer é enfiar o dedo nela. E daí nasce simplesmente o episódio, na verdade não o episódio, o arco mais engraçado de Jojo. Sabe, pra mim, pelo stand proporcionar isso, ele vai ficar aqui, tá? Ele vai ficar aqui porque até hoje nenhuma cena me fez rir tanto quanto a cena do Joseph e do Avidol se encoxando, mano. Que cena maravilhosa. E o poder dele é legal, sabe? O bagulho do magnetismo, dele atraindo
as coisas em volta do Joseph e do Avdol. A luta eu acho em si muito legal, só que, mano, o que pega mesmo são os momentos engraçados que ele cria. E ele merece ficar aqui por causa disso. Enfim, cara, vamos pro stand do Alessi, cara. Mano, eu não lembro o nome dessa porra aqui. Eu esqueci. Cara, é muito complicado de falar desse stand, porque eu gosto do episódio, eu sei que é um episódio muito odiado. Só que, cara, o stand, ele deixa o Polnareff pequenininho e se cria uma dinâmica de luta muito interessante por causa disso, né? Porque o Polnareff tem que enfrentar um inimigo muito mais forte que ele, sendo um bebê, basicamente. E ele cria uma tensão, né? Porque o Polnareff, aos poucos, ele vai ficando cada vez mais criança. Então, essa situação é muito interessante. Só que o episódio em si, por mais que eu goste, ele podia ser melhor e ter aproveitado melhor esse stand. Só que, cara, levando em conta que é um poder muito simples e que combina pra caralho, né, com a natureza ridícula, covarde do usuário, eu acho que ele merece um Yare. Não sei vocês. Cara, o stand agora, acho que é Horus, ou tô maluco. Talvez eu esteja maluco. É o stand do Darby. Pra mim ele fica aqui. Sabe, o usuário não. O visual do stand é meio merda, sabe? No mangá, que ele é roxo, eu acho mais legal. Só que no anime ele é um verde bem estranho, sabe? Só que mesmo assim eu gosto de algumas ideias dele, tipo, ele pega as moedinhas e bota o rosto das pessoas que ele roubou as almas na moedinha, sabe? Eu acho isso esteticamente legal. Mas, mano, o que importa de verdade é o arco dele. E pra mim, não sei vocês, mas é top 3 melhores arcos da parte 3. Um stand inteiro baseado em apostas é muito legal. E o episódio desenvolve, né, esse negócio, né, com o lance dos blefs, né, do Jotaro apostando a alma da mãe de uma forma muito legal, sabe? O Darby vai perdendo a cabeça durante o episódio, só que mesmo assim, né, a forma que ele usa o stand é muito interessante, é muito inteligente e tem, né, todo o lance de trapaça em volta disso. Então tem momentos muito mind-blowing durante esse arco. Então é um stand que cria um palco muito único para poder, né, fazer todo esse lance das apostas. Mano, o TOF é um stand muito único, sabe? O pessoal costuma dizer que a parte 3 tem stands muito simples. Mas falando aqui, eu lembrei de muitos stands que geram situações muito únicas, tá? E esse aqui é um deles. É um livro infantil que ele prevê o futuro. E por si só, a ideia já é interessante. Só que tem todo o lance, né, de tu ter que interpretar o que tá acontecendo de várias formas, porque nem tudo acontece da forma que parece. E eu acho que é justamente isso interessante, né? É um episódio que a gente acompanha não a perspectiva dos Crusaders, mas a perspectiva do Boingo. E a gente vê, né, que por mais que o livro ele mostre as coisas acontecendo de tal forma, as coisas nem sempre vão acontecer exatamente como aparecem no livro. Inclusive isso aqui acontece de outra forma no futuro da série. É muito legal, né, ver as previsões do livro e como elas de fato acontecem na vida real, sabe? Tem essa dinâmica que eu acho uma das mais legais em Jojo inteiro, tá? Eu ia falar da parte 3, mas é um dos meus episódios favoritos de Jojo, o de apresentação do Toph. Esse aqui é Horus, o nome desse stand aqui. É o stand do Pet Shop, mano. Eu vou deixar ele em Yari, porque eu confesso, eu acho o Pet Shop em si mais legal que o stand dele. Só que, cara, falando sério, sabe? É um stand de gelo. É isso aí, sabe? É um stand de gelo, é meio que uma águia de gelo. E é isso aí, sabe? A luta é muito maneira, só que não tem jeito que comentar, sabe? É um poder de gelo, bem usado, mas básico. Então vai ficar no Yari. Agora tem o stand do Talance Darby, né? Que é o outro irmão do Darby. Cara, eu acho que eu vou deixar ele aqui. Eu não acho ele do mesmo nível do outro irmão, porque é meio que uma cópia da ideia. Só que a execução é muito diferente, né? Ele novamente ele pega nesse lance das apostas, né? Só que bota em outras perspectivas. Então tem o lance dos videogames, tem o lance, né, do chapéu do Jotaro. Só que em si a ideia é meio copiada desse aqui, sabe? Eu acho que, por mais que o episódio em si seja muito legal, né? O stand por si só, ele não é mais interessante que esse aqui, sabe? A execução desse aqui é mais única. Eu quase não aguento mais falar. E finalmente a gente chegou nos grandes stands do Stardust Crusaders, que é o Zawardo e o Star Platinum. E eu vou deixar os dois juntos aqui no topo. Não só no topo, né, da tier list, como no topo de tudo. Porque pra mim são realmente os melhores stands da parte. O Star Platinum, né, quando a gente vai pegar os stands de protagonista, em poder ele realmente fica devendo, porque ele é um stand que o poder dele é realmente ser muito apelão em qualquer coisa. Então ele é muito forte, muito rápido, muito resistente. E é isso aí. Só que, cara, olha esse design, mano. Olha que bagulho lindo, que bagulho absurdo e como ele reflete bem na personalidade do Jotaro.
Um detalhe não, né? Uma característica que eu gosto muito no Star Platinum é como ele revela lados, né? Traços de personalidade do Jotaro que ele costuma esconder. Então tem cenas onde, por exemplo, o Jotaro tá fazendo cara de puto, mas o Star Platinum tá rindo, né? Porque representa o interior do Jotaro naquele momento. E eu acho isso interessante, sabe? Ele é até um stand que a gente pega alguns momentos e ele é meio bobo, porque ele é um interior do Jotaro revelado, sabe? E eu gosto muito disso. E é o stand que mais revela o interior do usuário, pelo menos na parte 3, sabe? Porque o Silver Chariot não revela o interior do Polnareff, mas o Star Platinum, ele revela o interior do Jotaro. E eu acho isso legal. E mesmo que o poder dele seja muito simples, cara, é muito foda ver o Star Platinum lutar, sabe? É um stand que tu tem gosto de ver porque as batalhas dele são muito legais, né? Principalmente as batalhas mais focadas em porradas, né? Coreografia de ação, todas são muito boas. Então é um stand que ele entrega muito da ação que muita gente quer ver em Jojo, porque Jojo, a maioria das batalhas tem muito foco em psicológico. Só que algumas em específico tem o foco realmente na coreografia de ação. E várias delas, de Jojo inteiro, eu diria que um terço delas, o Star Platinum protagoniza, sabe? As batalhas contra o Kira, contra o Anubis, contra o próprio Hierophant Green, sabe? O próprio Zawardo também. Então é um stand que, pra mim, se a gente for pegar o stand que tem as melhores lutas em Jojo inteiro, talvez o Star Platinum seja o que mais protagoniza boas lutas. O Zawardo, ele é muito importante pra Jojo porque ele foi o primeiro stand com um poder temporal e a gente sabe que isso virou uma tendência no futuro da série. Então, ele criou uma tendência, a gente tem que não parabenizar ele, mas exaltá-lo, sabe? Ele criou uma tendência onde vieram stands melhores que ele no futuro, mas ele que originou tudo isso. Então, o Zawardo, ele tem muita importância quando a gente fala de vilões finais de Jojo, porque o Araki começou a trabalhar, né, stands, poderes, né, como o Bites the Dust, o King Crimson, porque ele criou o Zawardo na parte 3. E é um stand muito foda, sabe? Pô, a imponência dele é absurda, né? A forma que o Kakami faz todo aquele plano, e mesmo assim, a coisa mais foda que ele consegue é descobrir o poder do Zawardo, não consegue nem causar dano nele. É algo absurdo, sabe? Tu vê que é um stand que ele é de um patamar diferente. E a batalha dele contra o Star Platinum é uma das mais fodas de Jojo, sabe? Um parando o tempo, o outro tentando se mover no tempo parado. Que negócio foda, que stand absurdo. A cena da escada é até hoje uma das coisas mais incríveis de Jojo. Me diz aí o que você discorda e o que você concorda, porque eu tô sempre aí nos comentários. E é isso aí. Se tu curtiu o vídeo, deixa o like, se inscreve, porque ajuda demais, porque eu tenho certeza que esse vídeo vai ter pelo menos uns 40 minutos. Então o teu apoio vai ser necessário para isso dar certo. E é isso aí. Tenham um bom journal.